Bom dia! Vamos começar mais um dia do nosso grupo Introdução Alimentar Sem Segredos. E hoje eu vou falar de um tema que eu sei que causa pavor em muitos pais e mães por aí. Vamos falar sobre engasgo e como prevenir, como evitar o engasgo? Eu queria começar perguntando: você tem medo do seu bebê engasgar? Porque assim, se você tem, você tá completamente normal, tá? Esse medo é legítimo. Ninguém quer que o bebê engasgue, principalmente considerando um engasgo grave. Por quê? Um engasgo grave pode levar a consequências muito graves também, né? E a gente não quer isso. A questão é que muitas vezes eu escuto os pais falando: não, eu não quero dar alimentos sólidos, eu não vou dar alimentos em pedaços para o meu bebê porque eu tenho medo dele engasgar. E aí eu tenho uma notícia para vocês: não é isso que vai impedir o seu bebê de engasgar. Como eu falei, o medo de engasgo é legítimo, mas ele pode acontecer com qualquer alimento. E mais do que isso, pode acontecer inclusive com coisas que nem são alimentos, mas o bebê leva à boca. Então, mais do que impedir o bebê de ter experiências, a gente tem que entender como fazer isso de uma forma segura e também o que fazer caso aconteça um engasgo. Para vocês terem ideia, o alimento que mais causa engasgo em bebês pequenos é o leite, materno ou fórmula. E nem por isso a gente vai deixar de dar leite para o bebê, não é mesmo? Então, é importante entender, até mesmo antes da introdução alimentar, o que a gente faz caso tenha um engasgo. Primeiro, vamos entender o que é engasgo e o que não é, até para a gente entender em que momento a gente vai precisar agir, tá? O nosso corpo tem alguns mecanismos, inclusive de defesa, de proteção contra engasgo, que muitas vezes são confundidos com o engasgo em si, tá? Um dos principais mecanismos de defesa em bebês pequenos é o reflexo de gag, que é uma ânsia que o bebê coloca a língua para fora, ele faz a ânsia, coloca a língua para fora e o alimento que está dentro da boquinha dele cai da boca também, tá? Esse reflexo é assustador, tá? Não é que é uma coisa, ai, que bonitinho tá fazendo, não. A gente fica assustado, mas é um reflexo de proteção. Quando um alimento não está pronto para ser engolido, ele é colocado para fora e isso ajuda a prevenir engasgos. O principal fator de proteção para bebês pequenos é que esse reflexo ele fica bem para frente na língua. Nós adultos também temos o reflexo de gag. Sabe quando a gente está escovando o dente, ou então quando a gente põe o dedo na garganta ali e causa essa ânsia, né? Que algumas pessoas até falam, vou provocar vômito, por exemplo. É o mesmo reflexo. Só que no bebê, ele está mais para frente. Ali na metade da linguinha do bebê, ele já é ativado. E aí, o bebê que está lidando com aquele alimento, opa, chegou muito para trás, não está pronto para ser engolido, ele vai fazer a ânsia e colocar o alimento para fora, tá? Prevenindo o engasgo. O segundo mecanismo de defesa que a gente tem é o reflexo de tosse. A gente tem muitos sinalizadores, muitos receptores ali de tosse. Qualquer coisinha que chega perto das nossas vias aéreas, às vezes não é nem alimento, né? Quem nunca já teve uma crise de tosse porque estava ali com o nariz entupido, por exemplo, e aí teve uma secreção na garganta, ou então porque engasgou até com a saliva, sabe? Então, chegou ali perto da onde não devia estar indo aquele alimento, aquela coisa ali, né? O corpo libera a tosse. E a tosse faz com que a gente movimente muitos músculos, inclusive músculos abdominais ali, para fazer uma contração forte e expulsar esse alimento da onde ele não deveria estar. Essas duas coisas, o gag e a tosse, não são necessariamente engasgos. Até pode causar o engasgo depois, tá? Então, o gag não foi o suficiente, o alimento entrou ali no fundo da garganta, tá indo para o lugar errado, a gente já vai falar o que é o engasgo, e aí causa o engasgo também, tá? Mas o gag por si só, ou a tosse por si só, não é engasgo. E muito pelo contrário, muitas vezes é a forma que o bebê está aprendendo a lidar com aquilo ali para não causar o engasgo.
Mas afinal, o que é o engasgo, tá? O engasgo nada mais é do que quando um objeto, alimento ou não, entra nas nossas vias aéreas. A gente tem dois tubinhos, vamos dizer assim, que levam coisas diferentes para lugares diferentes, tá? Então a gente tem um tubinho que é a traqueia, que leva o ar para o pulmão, e a gente tem um tubinho que é o esôfago, que leva a comida, o alimento para o estômago, tá? E eles ficam um do ladinho do outro ali na nossa anatomia, aqui, né, na região da garganta, tá? Só que a gente tem uma coisinha que é uma portinha que impede as coisas que não são para irem para o pulmão, alimentos, objetos, qualquer coisa, nada além de ar é para ir para o nosso pulmão, tá? Então a gente tem uma portinha que impede que esse alimento vá para o pulmão, vá para a traqueia, vá para o pulmão, tá? Então, na hora que a gente respira, essa portinha se abre para o ar entrar. Na hora que a gente engole, essa portinha se fecha para a gente não conseguir levar o que a gente está engolindo para o pulmão, tá? Então, esse é um mecanismo que é o fisiológico. Todo mundo tem esse mecanismo funcionando. Claro que quando a gente pensa, inclusive, em bebês, às vezes essa parte da mastigação, deglutição, respiração não está tão coordenada e por isso que o risco de engasgo aumenta também, tá? Mas engasgo pode acontecer até com adultos. Então, o engasgo acontece quando entra alguma coisa além de ar, que não é ar, na direção das vias aéreas, tá? E ele pode ser um engasgo total, é o quê? Não tem mais espaço para passar o ar aqui, então a gente tem um engasgo muito mais grave, inclusive, ou ele pode ser um engasgo parcial, que é quando uma coisa entra ali, mas ainda consegue passar o ar. Então, às vezes, a criança vai estar tossindo, a criança vai estar conseguindo respirar ainda com dificuldade, mas vai estar respirando, tá? Então, esse é um engasgo parcial. Bom, dito isso, vamos entender o que a gente precisa fazer para evitar o engasgo. Lembrando que não significa que a gente não vai dar oportunidade para a criança explorar alimentos, só que a gente tem que fazer isso com segurança, tá? Por quê? Porque a criança que aprende a mastigar melhor tem muito menos chance de ter engasgo. E a gente não está falando de prevenir engasgo ali só aos 6 meses, na hora que o bebê é pequenininho. A gente está falando disso a longo prazo. Se esse bebê não aprende a mastigar, ele tem mais risco de engasgar, também quando ele for mais velho, tá? Então, para fazer isso de uma forma segura, a primeira recomendação que eu dou para vocês é aprenderem a manobra de desengasgo, tá? Eu vou colocar lá no grupo para vocês um videozinho explicando bem a manobra, mas basicamente é aquela que a gente vai apoiar o bebê no nosso braço e dar os tapinhas nas costas. Depois a gente pode fazer ali a massagem cardíaca se for necessário, tá? Mas eu vou colocar um vídeo bem explicando bonitinho para vocês aqui, mais do que eu consigo explicar nesse vídeo mais rápido. Sabendo como fazer a manobra de desengasgo, a gente vai usar várias regrinhas de segurança para evitar que a criança engasgue, certo? Porque ainda que a gente saiba o que fazer, ninguém quer usar essa manobra. Concordam comigo? Então, a gente vai usar algumas coisas, tá? Primeira coisa é a posição do bebê na cadeira. Ele precisa estar retinho, ele precisa estar ereto. Um bebê que está inclinado para trás tem muito mais chance de ter engasgo. Por quê? Na hora que ele vai fazer o gag, em vez do alimento cair da boca dele, o alimento entra mais ainda e pode causar o engasgo. Um bebê que está numa posição desregulada ali, que não está numa posição boa, também vai ter mais dificuldade de coordenar a mastigação ali também. O bebê precisa estar bem posicionado na cadeira, sentadinho, ereto, 90 graus, com as costas, o bumbum e até os pezinhos apoiados. A gente vai oferecendo um ambiente calmo. A gente nunca vai levar alimentos dentro da boca do bebê, principalmente os alimentos sólidos, tá? Então, toda vez que a gente for oferecer um alimento sólido, a gente vai dar ou na mãozinha do bebê, ou vai deixar ali em cima da bancada, da bandeja, para que o bebê mesmo pegue, explore e coloque. Nunca dentro da boquinha dele,
tá? E mesmo os alimentos pastosos, amassadinhos ali, a gente também não recomenda jogar lá dentro da boca do bebê. Coloca perto da boca, o bebê vai buscar esse alimento, tá? Isso dá muito mais controle pro bebê do que tá fazendo. Então, ele tem mais ideia de que, opa, peraí, eu tô segurando isso daqui, eu vou levar na minha boca, eu tenho que fazer esse movimento, muito mais do que quando esse alimento chega de uma vez na boquinha dele, tá? Isso é uma regrinha muito importante para a prevenção de engasgos. A gente vai ter que tomar muito cuidado se tem outras crianças em casa também, e mesmo sem crianças, mas com o que tem disponível. Porque muitas vezes o engasgo acontece por coisas que não são alimentos. É um botão, é um balão. O balão é uma das coisas que pode causar um engasgo muito grave. Não deixe o seu bebê brincando com o balão, tá? Porque o balão pode estourar e aquela parte ali, né, a borracha do balão entrar nas vias aéreas e aí pode ser um engasgo muito grave mesmo. Então a gente vai tomar vários pequenos cuidados para reduzir a chance de engasgos. E por último, mas não menos importante, a gente vai sim tomar cuidado com alguns tipos de alimentos que podem causar engasgos mais graves. A gente não vai oferecer, por exemplo, alimentos duros inteiros, como amendoim, castanhas. A própria maçã não é legal dar em pedaços. Por quê? Porque ela é durinha, o bebê não consegue amassar ali. A gente precisa dos dentinhos para triturar. Então a gente não vai oferecer esse tipo de alimentos. A gente não vai oferecer alimentos redondinhos. As nossas vias aéreas são redondas também, são circulares. Então quando a gente oferece, por exemplo, uma uva inteira, um tomatinho cereja, caso aconteça o engasgo, a gente vai ter ali muito mais dificuldade, tanto para conseguir continuar respirando, então a gente vai ter um engasgo mais grave, mas até para tirar aquele alimento de lá, porque a gente vai ter um vácuo ali que se forma, que é mais difícil também. Então tem alguns alimentos que são potencialmente perigosos, além de outros que a gente já não iria oferecer para a criança de qualquer forma, tá? Chiclete, bala dura, salsicha, essas coisas que a gente não iria oferecer também pela qualidade nutricional, né? Então, tomando esses cuidados com esses alimentos, a gente já reduz e muito a chance de engasgo. E se ainda assim ocorrer o engasgo, a gente vai estar pronto para agir primeiro, colocando o bebê numa posição mais sentadinha ali, mais ereta, para ver se ele mesmo consegue se resolver com o engasgo. Isso é uma coisa muito rápida, tá, gente? Mas, caso seja necessário, a gente vai fazer a manobra de desengasgo, que eu vou mandar para vocês também. Então, vamos lá. Eu sei que esse é um tema que causa muito medo, eu sei que esse é um tema que muitas vezes deixa os pais inseguros na hora de iniciar a introdução alimentar, mas fazendo da maneira correta, com os alimentos corretos e seguros, fazendo de uma forma tranquila ali e bem planejada, a gente sabe que o risco de engasgo é muito pequeno e, inclusive, nós temos vários estudos mostrando que o BLW, quando bem feito, não tem um risco de engasgo maior do que a comidinha amassada. Então, sim, é possível oferecer para o bebê alimentos sólidos, inclusive desde os 6 meses de idade, mas sempre com muita cautela e segurança para a gente ter esse risco de engasgo bem reduzido. Combinado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vamos lá comentar no nosso grupo e até a próxima!